o teu nome, porque temos a certeza, a convicção de que o Senhor visita a nossa vida para fazer morada, para estar conosco, para nos orientar nesse campo minado chamado planeta Terra. Desde que o pecado entrou aqui, temos dificuldades em viver aqui. Temos diante de nós a morte, as doenças, as tragédias, a desesperança, o estresse, a preocupação, a ansiedade, a depressão e tantas outras situações. Não sabemos exatamente como guiar a nossa própria vida. Somos como cegos tentando encontrar a saída de um labirinto. Obrigado porque o Senhor se apresenta como os nossos olhos. O Senhor direciona os nossos passos, o Senhor nos conduz pela mão e muitas vezes nos pega no colo. Nós pedimos a Deus que mais uma vez a Tua palavra, ela possa contribuir para essa caminhada. Que ela nos mostre onde estamos errando, onde estamos falhando, onde devemos colocar nossa energia, nosso foco. E assim, ó Deus, possamos avançar com o Teu reino aqui nessa terra. Permaneça ao nosso lado em nome de Jesus. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Alguém esqueceu um celular aqui no púlpito? É minha esposa, eu já sabia. Conheci esse celular na loja. Amigos, nós vamos conversar hoje sobre um assunto que eu acredito seja muito importante para todos nós. E se eu e você conseguirmos colocar em prática o que a Bíblia tem a nos dizer, nossa vida será melhor do que é. Talvez você já tenha uma boa vida, mas talvez você possa melhorar. Você possa aprender alguma coisa prática que ajude no mecanismo da tua existência aqui na Terra. Eu espero que a mensagem de hoje lance luz ao meu coração e ao seu coração também. Você já reparou como a nossa vida é um emaranhado de preocupações? Como a gente está sempre preocupado com alguma coisa? A gente está preocupado com coisas relevantes, a gente também fica preocupado com coisas irrelevantes. A gente se preocupa com os nossos filhos, a gente se preocupa com o filho dos outros. A gente se preocupa com a nossa vida, a gente se preocupa com a vida dos outros também. Vocês sabem que aqui em Jacksonville, ali em Ponte Vedra, se você seguir em frente no Mickler, quem é daqui sabe, você vai passar por uma rua linda, cheia de mansões. E aquelas mansões ali são avaliadas em 30 milhões de dólares, 42 milhões de dólares. E é uma mansão, ou são mansões tão grandes, que não tem como você não ficar comentando quando você vê aquilo. E de vez em quando eu me pego conversando com a Luciana, a gente começa a ficar preocupado com a vida de quem mora lá. Que a gente não conhece, fala assim, mas para que morar numa casa dessa? Eu não saberia nem viver numa casa dessa. Aí o outro chega e fala assim, mas ele deve ter comprado para investimento. Mas não, se eu fosse investir, eu não investia aqui, eu ia investir em outro lugar que a praia é melhor. A gente começa a cuidar da vida de quem a gente não conhece, provavelmente nunca vai conhecer. A gente adora cuidar da vida dos outros, porque é sempre mais fácil se preocupar com a vida do outro. Porque você se ocupa por aquilo ali por um tempo, e depois você não tem pressão emocional. É mais difícil a gente lidar com as nossas próprias preocupações. E a gente é tão viciado em preocupação, que inconscientemente dá a entender para a gente mesmo que se a gente não se preocupa é porque não se importa. Como que eu não vou me preocupar com meu filho? Eu amo meu filho, então eu tenho que me preocupar com o meu filho. Essa é a lógica que vem em nossa mente.
Se eu não me preocupo é porque eu não me importo, se eu não me preocupo é porque não amo. Mas essa é mais uma das mentiras que o diabo conta para mim e para você e que a gente aceita. Pelo contrário, se eu tenho um Deus no céu, eu não preciso me preocupar com aquilo que eu amo, porque o meu Deus me ama e sabe que eu amo aquilo. Eu não preciso contar para Ele. Mas esse vício da preocupação é tão grande que a gente vai dormir preocupado, acorda preocupado, trabalha em uma determinada função preocupado em outras situações, e a gente acha que isso é normal, mas isso não é normal. Isso é coisa de gente doida. Isso é coisa de maluco. Viver preocupado nunca foi o plano de Deus para a sua vida ou para a minha. Aliás, a gente vai ler aqui hoje vários textos bíblicos onde Deus diz para você não ficar preocupado. Você já conhece alguns aí na sua mente. Logo, se Deus está dizendo para você não ficar preocupado, quem quer que você fique preocupado? O inimigo de Deus. A preocupação não é do céu. A preocupação não é o plano de Deus para você. Aliás, eu queria mostrar para você que algumas coisas não combinam. Por exemplo, existe uma expressão que não combina. Não, Senhor, é uma delas. Essa expressão não funciona. Porque ou é não, ou é Senhor. Não, Senhor, não combina. Ou Deus é teu Senhor e é sim, Senhor, ou é só não. Não, Senhor, não funciona. Se Ele é teu Senhor, então não dá para você combinar não, Senhor. Só combina o sim, Senhor. Você quer falar não? Tudo bem, mas não é não, Senhor. É só não. Porque se Ele é Senhor, a gente não diz não. A gente só diz sim para o Senhor. Você quer ver um outro aspecto significativo que não combina? Por exemplo, quando alguém fala assim, aquele lá é um bom cristão. Ué, tem cristão ruim? Então não é cristão. Se é cristão, vai ser ruim? Vai prejudicar você? Vai passar a perna em você? Vai ser desonesto com você? Aquele lá é um bom cristão. Isso implica dizer que existem os cristãos ruins. Mas se é de fato um cristão, se segue a Cristo, não vai ser ruim, pelo menos a gente imagina. Existem coisas que não combinam. Por exemplo, hoje eu estava transmitindo ali pela outra rede social, e aí começou a falar do vestido da Luciana. Ai, que vestido lindo. Ai, onde é que é esse vestido aqui? Onde é que é esse vestido? Que eu falei, combina, porque é tudo de uma cor só. Agora, se o vestido for de bola, de listra e floral, vai combinar? Vai combinar ou não? Não combina, até que as Kardashians comecem a usar. Aí vai virar a coisa mais linda da terra. Mas tem coisa que não combina. Confiar não combina com preocupar. Não, Senhor, não combina. Bom cristão não combina. Bola, liso, floral, quadriculado, tudo junto não combina. E confiar em Deus não combina com preocupar. Ou você confia ou você se preocupa. As duas coisas não funcionam. Quando eu estabeleci aqui no YouTube, tem já muita gente assistindo, obrigado a você que já está compartilhando, o seu like você sabe que alcança vidas para Jesus, porque você sabe de tudo isso, já vá participando, interagindo, deixando seu pedido de oração. Quando eu estabeleci essa lógica no canal, o poder de Deus unido ao esforço humano, eu percebi que muita gente não entendeu o que eu quis dizer. Eu acho que o pessoal lembrou daquela antiga música que dizia, Deus completa o incompleto que existe em mim. Essa música tem até uma boa intenção, mas ela carece de profundidade teológica, né? Como assim, Deus completa o incompleto que existe em mim? Ou seja, tem uma parte boa em mim, só que ela não é completa, aí Deus vem lá e completa. Não, Deus faz toda a obra na nossa vida, não é que Deus completa o incompleto, toda a obra de Deus.
Me dá a impressão, e pelos comentários das pessoas, que não entenderam o poder de Deus unido ao esforço humano. As pessoas entenderam assim: eu vou me esforçar e aí Deus vai me abençoar. Eu faço a minha parte, Deus faz a dele. Foi isso que as pessoas entenderam, mas não é isso que a frase quer dizer. A frase quer dizer o seguinte: por isso que começa com o poder de Deus. É primeiro o poder de Deus, é primeiro a vontade de Deus, é a orientação de Deus, é o plano de Deus, é o sonho de Deus, e aí eu me esforço para fazer a vontade dele. Não é que eu vou me esforçar para fazer os meus planos e eu vou contar com uma ajuda sobrenatural. É o poder de Deus unido ao esforço humano. Então Deus disse: olha, o sonho de Deus é estabelecer uma nação. Então Deus chama Abraão, aí acontece tudo, Isaac e Jacó, e aí eles vão lá para o Egito, 430 anos, e aí vem Moisés, depois vem Josué, e aí o plano de Deus é que o povo de Israel se estabelecesse em Canaã, e aí Deus olha para Josué e diz assim: seja forte e corajoso. O plano é de Deus, o plano não é de Josué. Não foi Josué que sonhou em sair do Egito, não foi Josué quem idealizou e pediu a bênção de Deus. A lógica da estrutura cristã é outra, é a vontade de Deus, é o poder de Deus, e agora você vai se esforçar para fazer a vontade de Deus. E eu fui percebendo que as pessoas, elas tinham dificuldade de entender isso, porque na lógica delas era o seguinte: eu quero fazer medicina, então eu vou estudar, porque é o esforço humano, eu vou estudar, e eu vou contar com a bênção de Deus. Não é isso. É Deus dizendo assim: eu quero que você faça teologia, agora vai e você se esforça. Você entendeu que a lógica é outra? Dentro dessa estrutura, a gente precisa confiar e não se preocupar. E isso é um desafio para nós, porque descansar ou não se preocupar implica, em alguns momentos, em você nada fazer, em contraponto com o que eu estou dizendo aqui do esforço humano. Muitas vezes Deus diz assim: não façam nada e vejam as maravilhas que Deus fará no meio de vós. Não se preocupem, porque essa luta não é de vocês, essa luta é minha. Quando a gente escolhe se preocupar, a gente afunda. Abra a sua Bíblia em Provérbios 23, 26. Provérbios 23, verso 26. Diz o seguinte aqui em Provérbios 23, 26. Pode sublinhar isso aí na sua Bíblia. Olha o que diz: meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. O caminho não é seu. Quem traça o caminho não é você. Os caminhos são do Senhor, e Ele diz assim: você mantém os olhos em mim, mantém os olhos no meu caminho. Você me dá o teu coração, você entrega as suas preocupações, você segue no meu caminho, não é o seu caminho, não é o caminho que alguém idealizou para você. Eu tenho um caminho para você. Fixa os teus olhos no meu caminho, senão você afunda. Foi o que aconteceu com Pedro. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele viveu a experiência mais sobrenatural da vida dele. Ele andou sobre as águas. Quando ele focou na preocupação, no problema, ele afundou. E aí, Satanás sabe que é exatamente isso que acontece na minha e na sua vida. Se você focar nos seus problemas, você vai afundar inevitavelmente. Se você ficar focando no que falta na sua vida, você vai se sentir insatisfeito, infeliz, chateado, estressado, desanimado, deprimido, porque você vai olhar para a tempestade, você vai olhar para as coisas ruins, para as coisas que te faltam ou para as coisas que te sobram na região abdominal. Você vai ficar focado nessas coisas.
Agora, quando você fixa os teus olhos em Jesus, e você segue no caminho que não é seu, é o caminho de Cristo, você não vai afundar. É impossível afundar. Não tem como afundar. Porque toda a cilada do diabo será jogada por terra. Aqui está o caminho do progresso. Satanás odeia que você avance. Ele odeia que haja progresso na sua vida. Ele é o ser do retrocesso. Ele é o ser que anda para trás. Ele é o ser que quer ver você emocionalmente miserável, emocionalmente fraco, que qualquer casca de banana faça você cair. Satanás, ele quer ver você tão fraco e frágil que a opinião de alguém a seu respeito mexe com a tua estrutura. Você já imaginou, esses dias eu cortei meu cabelo. Um monte de gente veio perguntar se eu tinha levado a foto do imperador da Coreia do Norte. Falei assim, eu quero igual. É lógico que eu tenho uma lógica, eu só brinco com quem eu gosto. Com quem eu não gosto, eu não brinco. Se alguém veio brincar comigo, é porque gosta de mim. Mas para algumas pessoas elas são tão frágeis, que se alguém começa a brincar com o cabelo dela, ela vai no outro dia em outro cabeleireiro para tentar arrumar, que vai, você já sabe que vai piorar mais, né? Mas é frágil. O indivíduo chega, olha e fala assim, ai que sapato estranho, nunca mais põe. Nunca mais põe. Na loja adorou, achou lindo, pois chegou ali, um falou, o outro comentou, não importa quanto pagou, nunca mais põe. Satanás, ele quer que você ande para trás o tempo inteiro, que você não seja capaz de resistir a observações, críticas, conselhos e coisas assim. Então Jesus chama você e ele diz assim, eu vou colocar você no meu caminho. Se você não está no caminho de Deus, esse sermão nem é para você, já pode levantar e ir embora. Porque é claro que você vai se lascar. É claro que a tua vida não vai progredir. Porque não é o caminho de Deus, é o teu. O teu caminho é um caminho de morte. O teu caminho, as tuas escolhas, as minhas escolhas, elas sempre serão erradas. Porque a gente só sabe errar, a gente não sabe fazer outra coisa. Então o caminho que a gente escolhe não é um caminho confiável. Eu estou falando para aqueles que estão já no caminho do Senhor, mas eles não podem tirar o foco, porque mesmo no caminho do Senhor, Deus dizendo, Pedro, vem para fora, pode andar sobre as águas, era a vontade de Deus, era a vontade de Cristo para Pedro naquele momento. Você vai andar sobre as águas, era a vontade de Cristo, ele estava no caminho de Cristo, mas chegou uma hora que ele falou, opa, essa tempestade é maior que Jesus. Essa onda que está vindo agora, Jesus não vai dar conta dela não. Ele deu conta daquela marola, ele deu conta daquele raio, quem sabe ele não me perceber, o trovão, agora essa onda que está vindo, e aí ele afunda. A boa notícia é que o clamor de Pedro pode ser o seu também, Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Satanás, ele tenta envenenar as nossas mentes de tal maneira que a gente viva preocupado. Lembre, preocupação e confiança não combinam. Ou você confia em Deus ou você está preocupado. Se você está sempre preocupado é porque você não confia em Deus, você não acredita em Deus, e sem fé é impossível agradar a Deus. Não caia no envenenamento do diabo, querendo dizer para você que se você não se preocupa, você não ama, ou que se você não se preocupa, você não se importa. Enquanto Marta estava desesperada para arrumar e limpar outras coisas, Maria, ela estava lá completamente despreocupada. E aí Jesus Cristo disse, ela escolheu a coisa boa, você escolheu limpar a casa, ela escolheu limpar o coração. Marta, aprenda com a sua irmã, descanse em mim. Você acha que eu estou preocupado se aqui tem pó, Marta? Você acha que eu estou preocupado se o vaso está no lugar certo? Você acha que eu estou realmente preocupado se a água está morna ou se a água está fresca? Eu sou o dono da água. Fui eu que inventei esse negócio aí.
Então quem está certa é Maria. Descansa, Maria. Maria está descansando. Agora, Marta, aprende com a tua irmã. Ela escolheu a parte boa. Tem gente que escolhe a parte de Marta. Tem gente que escolhe viver preocupado. Vive preocupado com o filho, vive preocupado com o marido, vive preocupado com o Brasil, vive preocupado com os Estados Unidos, vive preocupado com a política, vive preocupado com isso, fica preocupado com o outro, fica preocupado com a notícia, O indivíduo vive preocupado com a sua vida, com a vida dos outros. É uma eterna preocupação. Agora lembre-se, não combina confiar e preocupar. Ou você confia ou você preocupa. Você tem que decidir o que você quer. Você pode escolher viver preocupado? Pode ser, mas você nunca vai agradar a Deus. Não estará no caminho dele, e isso só vai envenenar você. A preocupação vai catapultar você por meio de uma escuridão circular, onde você não vai sair. Para de ficar preocupado com dinheiro. Quem que é o dono do ouro e da prata? Para de ficar preocupado com a saúde física, porque ele é o médico dos médicos. Você está preocupado com o quê? Sabe por que você está preocupado? Porque você fala assim, e se Deus não fizer? Essa é a nossa angústia, ou seja, eu sei o que tem que fazer e Deus não sabe. É aquilo que eu já disse, talvez aqui em um outro momento. A nossa loucura como criaturas é achar que os nossos planos são melhores que os planos de Deus e que a gente sabe encontrar a solução para os nossos problemas melhor do que Deus. A gente sabe o que fazer. Eu já tenho dito isso aqui nas redes sociais. Para de levar a solução do teu problema para Deus. Para de levar a solução do teu problema para Deus. Você leva o teu problema, você leva a tua preocupação. A solução é com Ele. Você traz o problema, traz a solução, traz o prazo, traz o quem, traz o como, traz o porquê, traz as razões. Ou seja, Deus vai executar aquilo que você é incompetente para fazer. Você sabe o caminho, mas não sabe como fazer. Então você vai criar uma estratégia de solução para os teus problemas, apresenta para Deus, Deus chancela e executa para você o teu plano. Não é assim que funciona. Se você tem um problema com um filho, com uma filha, você diz assim, Senhor, esse aqui é o meu filho, eu o amo, eu estou preocupado com ele, eu não quero me preocupar, eu quero entregá-lo em tuas mãos. Como o Senhor vai solucionar os problemas que estão envolvendo o meu filho? Isso é o jeito de Deus, no tempo de Deus, que é perfeito. É perfeito. O meu tempo não é perfeito, a minha solução não é perfeita. É por isso que a gente precisa aprender a descansar, porque o inimigo adora ver você preocupado. Ele adora ver você angustiado. Ele adora ver você estressado. Ele adora ver você ansioso. Quando você está lá cheio de preocupação, o diabo vibra, porque não combina preocupação com confiar. Então, se eu estou preocupado é porque eu não confio. E aí o inferno aplaude você, cheio de preocupação, dirigindo angustiado, estressado, ansioso, preocupado. Porque isso, entenda, o problema, o que o diabo quer fazer, ele não quer só atormentar você. Porque ele pode te atormentar de inúmeras maneiras, além da preocupação. É porque ele sabe que se você estiver ocupado com a preocupação, é porque você não está confiando em Jesus. E se você não está confiando em Jesus, está tudo bem para ele. Ele está tentando destruir a tua vida eterna, ele está tentando tirar você da eternidade. Então, eu e você não podemos confiar em Jesus. Eu não posso confiar em Jesus, então ele me enche de preocupação. E ele diz, está vendo? Deus não te responde. Está vendo? Você já orou e não resolveu nada. Está vendo há quanto tempo você está orando? Quando o tempo de Deus não é o nosso, e 99,9% das vezes não é, quando nós temos que esperar, é que somos mais convidados a confiar. Quanto mais se demora, mais somos convidados a confiar. Porque quando a gente não confia no tempo de Deus, a gente faz o que Abraão fez. Estava demorando demais para nascer Isaque,
Aí Sara teve a ideia, falou assim, ó, pega aqui essa escrava aqui, ó, pega aqui Agar, tem um filho com ela. E aí a desgraça começou ali, estão se matando até hoje na faixa de Gaza. Eu falei essa semana para minha mãe, eu disse assim, olha, eu não quero nem saber dessa guerra lá na faixa de Gaza, porque é briga de família, e briga de família eu não me meto, porque é tudo primo. Uma decisão, uma ideia de Sara, que não era de Sara, era obviamente do diabo, e uma decisão de Abraão, depois de milênios, eles ainda estão se matando. Gerações são influenciadas, porque o indivíduo não esperou o tempo de Deus. Porque ele disse, não, Deus prometeu, então vou fazer a vontade de Deus do meu jeito. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 5,8. 1 Pedro 5,8, lá no finalzinho da Bíblia, tem um verso lindo que eu gostaria de partilhar com você. 1 Pedro 5, verso 8, que diz assim, lancem sobre ele, sobre Jesus, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, da próxima vez que você se sentir triste, você tem acompanhado aqui os sermões aos sábados, sempre 11h45, horário de Brasília, você já sabe que a tristeza, ela é o oposto de alegria. Deus quer que você tenha alegria. Então, se você está triste, esse sentimento não é de Deus. A tristeza não faz parte da eternidade que Deus tem reservado para você. Então, da próxima vez que você estiver triste, da próxima vez que você estiver preocupado, ansioso, estressado, você vai se lembrar que isso não é o plano de Deus para você. Deus não quer ver você ansioso, Deus não quer ver você angustiado, porque você ficou 2 semanas sem trabalho, ou porque você não perdeu o emprego, ou porque você está na beira de um divórcio, ou porque Deus não quer você desesperado. Quem quer ver você desesperado não é Deus, é o inimigo de Deus. O convite de Deus é: lancem sobre Jesus toda a ansiedade de vocês, toda a preocupação de vocês, lancem sobre Ele. Jesus Cristo disse: venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, não se preocupem com coisa alguma. A palavra de Deus convida a raça humana a não se preocupar, porque isso é o antídoto do veneno emocional que o diabo põe sobre nós. Então o diabo quer encher você de preocupação, de insegurança, de medo. O que vai ser da minha vida? O que vai ser do meu filho? O que vai ser disso? O que vai ser daquilo? Ele quer encher você de preocupação. E aí Deus vem com um antídoto dizendo assim: não, isso é coisa do diabo. Você precisa aprender a descansar em mim. Fixa os teus olhos nos meus caminhos. Lance sobre mim a sua ansiedade, o que está tirando o teu sono, o que está tirando a tua paz. É sobre mim que você tem que entregar isso, não é sobre o marido, não é em cima da esposa, não é sobre os filhos. Sabem, a palavra de Deus, ela se preocupa tanto com a nossa preocupação, que de alguma maneira Deus sempre soube que o pecado iria fazer com que as preocupações esvaziassem nossa energia e nossa força. A preocupação rouba de você o que você tem de melhor. Uma pessoa preocupada, uma pessoa ansiosa, ela não é uma pessoa alegre, porque a preocupação rouba a alegria. Você chega para a pessoa e diz assim: o que está acontecendo? Por que você está com essa cara? Você está com a cara fechada. E ela vai te contar uma preocupação dela, uma situação ruim que aconteceu. As preocupações, a ansiedade, o estresse roubam a sua alegria.
E a Bíblia diz: o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Eu sei que você está pensando aí, está tudo lindo, Ivan, está tudo muito bonito, eu concordo com tudo isso, mas enquanto você está falando aqui, eu estou preocupado. Estou preocupado com minha filha, estou preocupado com o meu futuro, estou preocupado com o meu passado, estou preocupado com o meu presente, estou preocupado. Está tudo certo. Aliás, Ivan, eu queria te dizer uma coisa, eu já sei de tudo isso. Mas eu não consigo. Porque se eu não me preocupo, eu vou me culpar por não me preocupar. Como que eu não vou me preocupar com um filho, Ivan, que está viciado em droga? Como que eu não vou me preocupar se o que eu ganho não dá para pagar as contas? Como que eu não vou me preocupar se quem eu amo tem câncer? Como que eu não vou me preocupar? Isso é utopia, isso é conversa de qualquer coisa, mas não funciona na prática. Eu quero dizer que esse pensamento que você está tendo aí não é de Deus, tá? Isso aí é o que você está habituado a acreditar. Você se habituou a viver preocupado. E tal qual um drogado não consegue viver sem a droga, nós não conseguimos viver sem a preocupação. Isso é um vício emocional que rouba a nossa alegria, nos torna pessoas insatisfeitas com a existência. Nós colocamos o foco naquilo que nos falta ou naquilo que nos sobra e que nós não gostaríamos de ter. O contraponto de tudo isso é Deus dizendo: venham a mim, porque vocês sozinhos não vão conseguir viver sem preocupação. Venham a mim e pode lançar sobre mim toda a ansiedade que você tem, todo o medo que você tem, toda a insegurança que você tem, pode lançar sobre mim. Lança fora. Você já lançou fora alguma coisa? Você jogou fora, lançou fora. Deus me convida a isso. Ele não me obriga a isso, mas Ele me convida a isso. Agora, se eu preferir feijão com pasta de dente, não combina. Mas se você quer, você acha que é bom viver assim, continua vivendo. Cheio de preocupação, cheio de estresse, cheio de ansiedade. Aí você diz assim: não, Ivan, é assim, eu sei que é verdade, eu só não consigo. Então vamos para a Bíblia. Porque a Bíblia te dá um caminho, não significa que é um caminho fácil, mas é um caminho. Não significa que você vai alcançar da noite para o dia, mas é o caminho. A Bíblia sempre vai mostrar para você o que devemos ou não fazer. Salmo 55, 22. Salmo 55, 22, a palavra do Senhor lindamente projeta para mim e para você algo especial. Salmo 55, aqui no verso 22. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha cair. Ele vai sustentar você fisicamente. Ele vai sustentar você emocionalmente. Ele vai sustentar você espiritualmente. Você sabe que uma mãe super protetora, não é protetora, é super protetora, ela vive um drama emocional. E ela vive um drama emocional porque ela não foi amada pelo pai dela, ela não foi amada pela mãe dela, não foi amada pelo marido, ela não foi amada pelo irmão. Aí quando ela vê o filho, ela diz: filho, você é tudo para mim. O filho passa a ser a única esperança de afeto e de amor que ela tem. Você imagine o tamanho da carga e do peso
emocional de uma criança quando diz assim: minha filha, você é tudo para mim. Meu filho, você é tudo para mim. Quando aqui diz que é Deus quem susterá você, ele está dizendo assim: não é o teu filho que vai te sustentar emocionalmente. Não é a empresa que você trabalha que vai sustentar você financeiramente. Não é a quimioterapia que vai sustentar a tua vida e devolver a tua saúde. Deus pode usar todas essas coisas para suster você. O filho, o emprego, a quimioterapia. Mas quem age através de tudo isso é Deus. É Ele quem nos sustenta. Não é a força dos meus braços. Não é o teu coração pulsando que pode parar agora. Quem nos sustenta, Deus, então ele diz assim: entregue suas preocupações ao Senhor e Ele os susterá. É Deus que sustenta, é só você lembrar. Olha para o teu passado um pouco. Passado fica atrás. E é assim mesmo, né? É por isso que quando a gente está dirigindo o carro, para olhar para trás, a gente só tem um retrovisor, e é desse tamanho, mas para frente é assim, ó, porque na vida a gente anda para frente. O passado é referência, não é para viver, você não dirige olhando pelo retrovisor, você dirige olhando para frente. O passado é só uma referência, e a referência, olha para o teu passado, quantos problemas que você se preocupou nunca aconteceram? Quantos problemas que você se preocupou, Deus solucionou para você de um jeito que você nem imaginava, que você nem pensava. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, sobretudo em Jacksonville, quem tem família sabe, não dá para ter um carro só. É muito difícil você ter um carro só. Você até consegue, mas é difícil. Porque tudo é muito longe, o marido tem que ir para um lugar, a mulher tem que ir para o outro, etc. Não tem transporte público, é mínimo. E eu estava com 2 carros, um carro da empresa que eu trabalhava e outro carro que eu tinha comprado, e aí eu saí da empresa e eu só tinha um carro. E eu falei assim, como é que eu vou fazer? Eu tenho que fazer as coisas aqui, a Luciana tem que fazer as coisas lá, etc. E aqui o que eu fiquei? Preocupado. Você ficaria preocupado? Eu fiquei preocupado. Até que Deus mandou um camarada, pegou e me deu um carro. Deus solucionou. Agora eu pergunto para você, eu precisava ter ficado preocupado? Eu imaginava que alguém ia me dar um carro? Você acha que eu fui pedir para alguém um carro? O indivíduo chegou e falou assim, ó, vem aqui, pega esse carro aqui, leva, está aqui, ó, já passa lá no teu nome, é teu esse carro. Me deu o carro. Aí também eu não deixei por menos, né? Eu tinha um carro lá no Brasil, que eu tinha recém-vendido, cheguei para a pessoa e falei assim, ó, não precisa me pagar mais, esse carro é teu, me deram aqui, você fica com o carro. Justo. Deus resolveu, às vezes não foi nem por mim, foi por ela, que estava precisando lá no Brasil. E Deus resolveu 2 problemas numa pancada só. Porque é a corrente do bem, porque é assim que tem que funcionar. Quantas vezes na tua vida você se preocupou por uma coisa e Deus solucionou de um jeito que você não imaginava? Quantos daqui já viveram uma experiência como essa? Sim ou não? Deus solucionou para você? Solucionou, você não imaginava. Como Deus ia solucionar? Então a gente olha para o retrovisor, tem como referência e avança. Então Deus diz assim, ó, lancem sobre mim a preocupação, entregue as preocupações ao Senhor, é Ele que vai sustentar você, é Ele que vai cuidar de você, é Ele, você vale mais que o passarinho, você vale mais do que as flores. Só que aí o que acontece? A gente vê esses depoimentos, como você ouviu agora o meu, e eu fiz exatamente para te provocar, no bom sentido. Você vê na vida dos outros, você diz assim, na minha não é possível isso aí, na minha vida não acontece. E sabe quem que põe esse pensamento em você? O inimigo de Deus.
Porque você diz assim, não, isso aí acontece na vida do outro, mas na minha vida não acontece. Não, realmente aconteceu uma vez, mas só aconteceu uma. Não vai acontecer uma segunda vez. Esse pensamento não é de Deus. Por isso, da próxima vez que você estiver triste, da próxima vez que você estiver preocupado, você precisa pensar por que você está pensando isso. Você precisa pensar, por que eu estou triste? Não, Deus não quer que eu esteja triste. Por que eu estou desanimado? Isso não é de Deus. Não, Deus não veio aqui hoje pela manhã e colocou aqui 10 gramas de desânimo sobre mim. Deus quer me ver feliz. Por que eu sei disso? Porque a Bíblia me diz. Deus quer me ver animado, feliz. Deus quer que eu ande nos caminhos dele, não nos meus. Então eu já não vou mais pedir para Deus cumprir os meus sonhos. Eu vou abrir mão dos meus sonhos e eu vou falar assim, Senhor, não os meus sonhos, os teus. Não os meus planos, os teus. Não a minha vontade, a sua. Não o que eu quero, o que o Senhor deseja. É assim que eu vou viver a minha vida. E aí nesse caminho que não vai ser fácil, não vai ser no meu tempo, eu vou aprender a descansar. Eu vou lançar sobre ele a minha ansiedade. Eu vou colocar sobre ele as minhas preocupações. E agora eu vou terminar a mensagem com Marcos 11, 24, que para mim é o verso que vai encerrar a mensagem de hoje com uma luz linda no seu coração, mostrando para você como que a gente evita preocupações para começar de fato a viver. Marcos 11, 24. É um texto que eu espero que esteja sublinhado já na sua Bíblia. Ele deveria ser um dos primeiros a estarem sublinhados na sua Bíblia. Marcos 11, 24, diz o seguinte: portanto, eu lhes digo, é Jesus falando, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Quando você orar, você vai orar crendo que você já recebeu. Eu vou te mostrar um exemplo bíblico. Se você for para Isaías 9, você vai encontrar Isaías vivendo 605 anos antes de Jesus nascer. E o profeta Isaías diz assim: um menino nos nasceu. Ele coloca no passado algo que iria ocorrer 600 anos depois. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o seu nome, e aí ele faz essa comparação passado e futuro, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ué, como assim? O menino nasceu e o seu nome será? É isso mesmo, o profeta está dizendo o seguinte: eu creio tanto que já aconteceu. E Jesus está dizendo para você viver e agir como Isaías. Ele diz: quando vocês pedirem em oração, creiam que já receberam. Você precisa crer que já aconteceu. Quando você orar pela tua filha, pelo teu filho, você crê que já aconteceu. E aí você vai falar assim: pastor, eu também sei disso, mas eu não consigo. Pois é, esse é o exercício da fé. É assim que a gente cresce espiritualmente, porque hoje você não consegue. Só que você vai começar a fazer esse exercício da fé em coisas grandes e coisas pequenas. E você vai começar a perceber que algumas coisas que você orou, elas aconteceram. Como por exemplo, o Felipe orar para ver golfinho e aparecerem os golfinhos. Orar para ver esquilo e esquilo surge. E quando você começar nas pequenas coisas a perceber que você ora e a resposta vem, e você ora e a resposta vem porque você creu,
você vai entendendo por que Davi chegou, olhou para o gigante e falou assim: eu vou detonar esse cara aqui. Porque ele já tinha visto na vida dele Deus entregar um leão diante dele. Gente, se aparece um porco do mato na tua frente, você treme as pernas, bate o joelho. Ele viu um leão, e ele enfrentou o leão, e Deus entregou o leão na mão dele. E apareceu um urso, e aqui a gente tem spray de pimenta para urso, é desse tamanho, é quase um tubo de oxigênio, de cilindro de mergulho, para você poder a 60 quilômetros jogar em cima do urso. Porque a gente tem pânico que uma patada daquele urso arranca teu braço, arranca tua cabeça, arranca tudo. Pois o menininho Davi tinha vencido o urso. Quando ele viu aquele gigante, ele falou assim, ele olhou no retrovisor e ele disse: posso ir em frente. Mas ele viveu o urso e o leão antes. Antes de confiar nas grandes coisas, a gente ora pelo golfinho, a gente ora pelo esquilo, a gente ora por alguma coisa que é importante para você. E se demorar, a gente espera. Porque a raça humana esperou 4.000 anos para Jesus nascer. Nós estamos esperando há 2.000 anos Jesus nascer. Isso historicamente agora. Ninguém aguarda a volta de Jesus mais do que uma vida. Às vezes a gente tem que esperar um pouco mais. Às vezes a gente recebe uma resposta imediata, mas o tempo não é meu, não sou dono do tempo, eu não inventei o tempo, não sou eu que controlo o tempo. Eu não posso chegar e falar assim: amanhã eu quero que chova, amanhã vai chover. Não tem dança para resolver isso. Eu não consigo dominar o clima, os tempos, a história, o futuro, eu não consigo fazer nada disso, mas existe um Deus que consegue. Então Jesus dizendo assim: quando você for orar por um emprego, você já ora dizendo assim: Deus me deu um emprego. Ah é? Deus te deu um emprego? Onde é? Não, ainda não sei, mas Ele deu. Tem certeza absoluta. Por quê? Porque Ele disse que vai me dar. Então Ele já deu. Eu estou tranquilo, porque Deus não mente. Jesus não veio aqui a essa terra para enganar você, para mentir para você. Ele está dizendo: quando você orar, você creia que já aconteceu. Já aconteceu. O que você precisa trocar de carro? Já trocou. Já trocou. Já você não está mais com aquela lata velha lá. Entendeu? Já trocou. Você precisa de um pouco, você precisa de um aumento, você precisa ter um pouquinho mais de renda para se equilibrar melhor. Já aconteceu, só que já aconteceu para quem crê, não é para quem está no seu caminho, não é para quem escolhe a sua vontade, o seu plano, o seu desejo, a sua vontade. Eu já disse para vocês, esse sermão não é para quem caminha na sua vontade, no seu desejo, nos seus planos e nos seus sonhos. Porque 100% das vezes você vai errar, e eu também. 100% das vezes. Então quem está no plano de Deus, fixa os olhos em Cristo, lança as preocupações, você ora dizendo assim: já aconteceu. Você quer documento para morar aqui? Já aconteceu. Já aconteceu. Só que eu falo isso e sabe o que vem na sua mente? Bobagem, ridículo isso aí. Que aconteceu nada. Eu estou lascado. É por isso que não acontece. Porque, embora seja um clichê hoje, permeando, é uma crença que limita você. Você não acredita no que Jesus diz. Porque você não precisa acreditar e nem deve acreditar em mim. Só que eu estou lendo para você o que Jesus Cristo disse. Eu não estou inventando. Isso aqui não é autoajuda. Isso aqui não é lei da atração. Autoajuda, lei da atração, escambau, isso aí é tudo deturpação que o diabo usa para desacreditar o que Jesus Cristo disse.
É Jesus quem disse para você, quando você orar, você vai orar já crendo que já recebeu. Algumas pessoas fazem isso. Outras escolhem viver preocupadas. Meu Deus do céu, o que vai ser de mim agora? Meu Deus, minha vida acabou. Meu Deus, o que eu faço? Não suporta um término de namoro, que o mundo acaba, porque não está no caminho do Senhor, está no seu caminho. Vai dar errado, vai dar errado. Toda vez que o ser humano escolhe um caminho, Deus coloca uma placa dizendo, vai dar errado. Rua sem saída. Mas a gente insiste, né? A gente não acredita em Deus. A gente escolhe um caminho só porque ele é lindo, só porque ele é florido, só porque ele tem a grama verde. Aí a gente vai, mas Deus põe a placa, rua sem saída. A gente não acredita. Aí a gente vai, a rua não tem saída. Aí você não sabe o que fazer. Porque às vezes não dá para voltar. Às vezes voltar vai doer muito. Satanás já está há 6.000 anos envenenando a nossa mente com preocupações. Há 6.000 anos ele quer convencer você de que o que Jesus Cristo disse funciona com o outro, não com você. Ele vai jogando e ele vai fazendo você lembrar todas as derrotas e tristezas que você já teve na vida. E aí ele vai dizendo, está vendo? Com você não funciona, com você não funciona, isso aí não funciona, isso aí funciona com o outro, é para quem tem fé, você é cheio de pecado, isso não funciona com você está cheio de coisa ruim dentro de você, olha o que você acabou de fazer antes de vir para a igreja, olha a vida dupla que você leva, olha que você não é isso aí que as pessoas pensam que você é podre, você não serve, você não presta, você só erra, você só falha, você não pode, e aí você diz assim, realmente não faz sentido isso aí vai funcionar com quem é bonzinho, com quem é santinho, com quem devolve o dízimo, isso aí acontece com o outro. Jesus não falou nada disso. Isso aí que fala na sua mente não é Deus. Jesus ele está só dizendo assim, venham todos os que estão carregados e sobrecarregados, todos. Os hipócritas, os mentirosos, os falsos, os fofoqueiros, os críticos, os desprezados, os populares, os famosos, os desconhecidos, é para vir todo mundo. Ele diz assim, pode lançar a sua preocupação sobre mim, eu tenho cuidado de vós, não andeis preocupados com coisa alguma, vocês valem mais que os passarinhos, vocês valem muito mais, nem Salomão se vestiu como um lírio do campo, nem Salomão, o mais rico da história do planeta, da história de todos os tempos, ninguém, nunca alguém conseguiu fazer uma roupa mais bonita do que eu fiz para esse pedaço de vegetal aqui. Você vale mais que o lírio do campo, você vale mais que o pardal. Então não é para viver preocupado, não é para viver ansioso, cada dia o seu próprio mal, descanse em mim, venham a mim os que estão cansados, lancem sobre ele todas as vossas ansiedades, coloquem suas preocupações diante de mim, e quando vocês orarem, vocês vão orar crendo que já aconteceu, e vocês vão caminhar pela fé, e eu vou suster vocês, eu vou cuidar das tuas emoções, você vai ser forte emocionalmente, eu vou cuidar de você de tal maneira, de tal sorte, que você vai ser forte fisicamente, eu vou fortalecer tuas pernas, teus braços, fique comigo, ande nos meus caminhos, que eu vou te dar força financeira, vigor financeiro, para você abençoar a tua família, só confia, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É ele quem vai fazer, não é você. O que te falta hoje? O que está faltando para o teu coração, para você estar bem, para você estar alegre? O que está tirando o teu sono? O que está preocupando você? Entenda que tudo isso é um veneno que está sugando a tua energia, está te afastando de Jesus, você está desconhecendo Cristo, desconfiando de Cristo, e você está cada vez mais confiando no seu braço, que ele já não tem mais forças, e é por isso que o desânimo bate.
Eu espero que a mensagem do Senhor hoje tenha clarificado você. Você não precisa mais viver sozinho. Você tem que viver com Jesus. Acorde com Jesus. Trabalhe com Jesus. Grite se for preciso com Jesus. Vá dormir com Jesus. Faça pausa no meio do dia para viver com Jesus. Você não precisa mais viver sozinho. Você não precisa resolver o seu problema sozinho. Você anda no poder de Deus, anda no caminho de Deus, no plano de Deus. Aí Deus diz: esforça-te. Agora perseverança, não é agora ainda, vai demorar 20 anos para eu te dar o que você precisa. Abraão espera 25, Davi também esperou 25 anos, desde o dia em que foi ungido, até o dia em que recebeu o trono dos dois Israéis. Ali demorou 25 anos, e no meio desses 25 anos, sabe o que Davi teve? Perseguição do exército, Saul querendo matá-lo, fugindo sozinho, Salmo 6 dizendo: estou cercado de mágoa, choro toda noite. Entre a unção e a entronização, Davi sofreu como um cachorro, mas ele confiou, ele perseverou, ele confiou em Deus. Ele poderia ter resolvido o problema, matado Saul, não matou. 2 vezes disse: é pelo poder de Deus, não é pelo meu caminho, eu estou no caminho do Senhor, não é o meu plano. Ele, se não tivesse em comunhão com Deus, ele ia dizer assim: Deus me entregou ele, é para eu matar. Mas ele, como tinha comunhão com Deus, ele sabia que não era a hora, não era o momento, não seria pelas mãos dele, não era pela força dele, não era pelo oportunismo. As coisas iriam acontecer porque Deus havia ungido ele, e aí ele descansou. Você não vê Davi cobrando a promessa de Deus? Você vê isso em algum salmo? Senhor, e aí, me ungiu para ser rei, cadê? Cadê a minha parte aí do reino? Cadê? Não chega nunca. Davi sofreu calado, apresentando e entregando suas preocupações. Uma coisa é você ponderar as tuas dores com Deus, outra coisa é você viver preocupado, sem entregar sua vida a Deus. Pondere o que tira o teu sono, o que te preocupa. Entrega ao Senhor, conversa com Ele, pondera, e aí você ora crendo que já aconteceu, e já aconteceu, você ainda não está vivendo, mas já aconteceu. Quando que Davi virou rei? Quando Deus ungiu, quando Samuel ungiu, ele já virou rei, ele foi entronizado depois, mas ele já foi ungido por Deus. Alguém vai tirar isso? Alguém vai tirar isso? Querido, que Deus abençoe. Não viva sem Jesus. Viva com Ele. Vai dar tudo certo.